sempre. Deus abençoe pela sua presença, Deus abençoe pela sua participação, por você estar ligadinho aí na programação Melody e por mais uma vez estar aqui conosco nesta programação do programa Está Escrito. Deus abençoe, compartilhe, chame mais pessoas para unir a fé conosco nesta noite e o nome de Jesus será ainda mais glorificado. E está aqui conosco o nosso irmão presbítero João Carlos, que é o nosso convidado e tem nos honrado por estar aqui e fazer conosco esta programação, que o nome de Jesus venha a ser cada vez mais glorificado na sua vida e já tenha a liberdade de estar aí falando e saudando os nossos irmãos que nos acompanham, em nome de Jesus. A paz do Senhor, evangelista Amande, a paz do Amém. Senhor a todos, uma boa noite, que Deus esteja abençoando a vida de cada um, vocês que nos acompanham nessa noite. E estou aqui, é uma honra muito grande a receber o seu convite e estar aqui participando do seu programa. Glória a Deus. Amande, porque o nosso prazer realmente, o nosso prazer, nosso privilégio e nosso dever também como cristãos, como servos de Deus, é fazer tudo para transmitir a palavra do Senhor, né, para todos, para as pessoas que precisam. Hoje temos que aproveitar o máximo para falar do amor de Deus, para cada dia trazer a convicção para as pessoas, a nossa convicção, a nossa certeza, da importância de nós vivermos, aplicar a palavra de Deus na nossa vida e assim sermos uns cristãos autênticos no mundo, na sociedade em que vivemos, né? Glória a Deus. Nosso irmão presbítero Paulo Sérgio já está nos acompanhando. Deus abençoe em nome de Jesus. E nós sabemos que dia após dia, principalmente nos nossos dias, por tudo que o Evangelho já sofreu, por tudo que o Evangelho vem sofrendo, e vemos que cada vez mais a palavra ou a Bíblia, porque para muitos eles só veem a Bíblia como mais um livro que conta-se histórias, Isso. mas para nós já é uma verdade absoluta, já é algo que conduz a nossa vida, já são aprendizados para uma vida melhor e ainda mais do que isso, né? O maior propósito é nós termos o conhecimento que temos o direito de vida eterna a partir do momento que nós creiamos no sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. E com tudo que a gente até estava comentando aqui em off, que o quanto está se perdendo como que eu posso dizer, esse temor pela Bíblia, o quanto ela está sendo, não vou dizer defraudada, não é essa a palavra certa, mas tentando tirar o peso, né, de uma forma errônea, estão tentando tirar o peso dela, estão tentando tirar a autoridade dela, estão tentando tirar a veracidade dela, A credibilidade. a credibilidade, e por isso que eu acho que a palavra proposta pelo irmão para esta noite é de suma importância a gente poder parar e meditar sobre isso. Perfeitamente, eu imagino, por isso mesmo, até o irmão frisou já algumas coisas bem importantes aqui sobre a Bíblia, porque que não é um livro qualquer, como muitos olham para um livro. Veja bem, todo escritor de livro, como nós já sabemos, né, o escritor de livro, ele escreve um livro secular, de sua autoria, por suas experiências de vida e tal, qualquer coisa que ele queira contar, ele, inclusive essas pessoas que a sua história de vida vira um filme e tal, coisa. Mas isso passa 50 anos, 30 anos, 50 anos e esquece, cai no esquecimento, né? Passa 100 anos, pior ainda, né? Cai no esquecimento e já ninguém mais lembra, já vem coisas novas, já vem livros novos, né? E tal, outras pessoas já escrevem seu livro e acaba se tornando, às vezes fica na memória das pessoas uma frase que marcou, né? Algo de mais marcante, lá, né? Senão, no mais, vai tudo no esquecimento, né? E a Bíblia não, a Bíblia
já começou a ser escrita lá antes de Cristo, né? Antes de Cristo, e a Bíblia foi completada depois, durante muitos anos, né? Em torno de 1000 anos e tudo, né? Com o Novo Testamento formado, e ela nunca mais foi desprezada ou esquecida. Tanto é que muitos inimigos da palavra de Deus, né? Muitos inimigos da Bíblia Sagrada, alguns já tentaram profetizar, dizendo, né? Vai acabar, isso aí vai acabar. E outros atentaram contra a Bíblia, tentaram exterminar, né? E tudo. Até teve um, que eu não lembro o nome dele, que ele disse que a Bíblia em pouco tempo ia ser um livro esquecido, que não ia existir mais coisa, né? E eu não estou lembrado, já vi isso há pouco tempo, isso aí, diz que a própria casa dele, onde ele morava, que era uma mansão e coisa, é um museu da Bíblia, um monumento da Bíblia lá e tudo, né? Hoje, Aleluia. né? A ironia do que ele diz, né? Uhum. E é assim, e aí, evangelista Mândio, a minha pergunta hoje, eu ia dizer, eu ia iniciar hoje essa nossa conversa perguntando para as pessoas assim, mas especialmente não para você que é crente, você que já convive a palavra de Deus, você que já se inteirou da palavra de Deus, você que dá valor, que dá crédito, que entendeu esse significado da Bíblia Sagrada e essa importância, mas para você que até hoje ainda, e claro, deixando aqui todo o meu respeito, respeito por você, sei que você tem o direito de decidir tudo, mas você que pensa assim, eu não quero saber de Bíblia, a Bíblia não tem importância nenhuma, a Bíblia não tal, e começa a pôr explicações, eu te pergunto, o que você justifica, o que você tem contra a palavra de Deus, o que você consegue justificar, falar, conseguir provar ou testificar contra, provar que a Bíblia Sagrada é um livro de repente inútil ou prejudicial. Se nós for comparar com as literaturas que tem hoje no mundo, né, os mercados de literatura aí, destrutivo, que destrói a mente das pessoas, leva a pessoa ao crime, leva ao pecado, leva a uma às vezes destruição de lares e coisas, né? E na Bíblia nós só encontramos vantagem, né? Tá mais do que claro, tá mais do que provado que toda a palavra de Deus, toda pessoa que aplica a Bíblia Sagrada, que conhece a palavra de Deus, que se converte a Cristo e aplica a palavra na sua vida, ele muda de vida. Ele muda para bem, né? Muda para melhor. Ele se torna, se ele já é bom, se ele já é um cidadão de bem, né? Um cidadão que vive coisa, ele passa a ser melhor ainda, né? Ele passa a aperfeiçoar essas qualidades dele, né? E, sobretudo, ele passa a ter uma certeza que é filho de Deus e testificar né, da presença de Deus e tudo. E aquele que vive uma vida transtornada, já vive uma vida desregrada e de qualquer maneira, a partir do momento que cai a ficha, que ele consegue se inteirar da palavra e aplicar a palavra na vida dele, todo cidadão muda. E nós estamos aí com o mundo, né, com o mundo aí já, como é que diz o escritor aos Hebreus, com uma nuvem de testemunha, né? Aí de tantos testemunhos de pessoas que já tornaram essa transformação de vida, né? Mas eu vou ler aqui, que eu já comecei a falar e não li, mas essa passagem aqui, a qual preparei para hoje, para nós conversarmos sobre a carta de Paulo, a segunda carta de Paulo que ele escreveu a Timóteo. Glória a Deus. No capítulo 3, os versículos 15 e 16. Não, melhor, o 16 e o 17. Claro que você também ali, inclusive dá para nós até incluir ali o 15 também. O que o Paulo, falando para Timóteo, ele disse assim: desde a sua infância lhe foram ensinadas as Sagradas Escrituras, que lhe deram sabedoria para receber a salvação que vem pela fé em Cristo Jesus. Aí o 16 diz assim,
toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. E nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Deus a usa para preparar e capacitar seu povo para a boa obra. Eu li lá em casa em outra versão está um pouco diferente, não sei se a sua está diferente. A minha é diferente. Leia para nós, faz favor, evangelista. Voltemos lá então, no verso 15. Isso. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 15, 16 e 17. E que desde a tua meninice sabes as sagradas escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e aperfeiçoadamente instruído para toda boa obra. Viu? Então, toda ela é útil e capaz de ensinar, de corrigir, de redarguir, de capacitar, né? Ela faz isso e nós temos essa experiência, essa convicção disso, né? Quantas pessoas que uma vez viviam uma vida desordenada, uma vida bagunçada, né? Uma vida, às vezes, sem destino, sem orientação, e começou a aplicar a palavra de Deus e passou a ser um cidadão de bem, né? Passou a ser uma pessoa, às vezes, esperançosa, compreensível. Aquilo que eu disse sempre, a Bíblia, na verdade, ela é uma faculdade. Ela é uma faculdade. E veja bem, para você que está nos ouvindo, acompanhando, hoje na nossa sociedade, aquele que pode fazer, estamos cheios de gente, pessoas aí com curso superior, né? Pessoas, tem advogado, tem engenheiro, tem juiz, tem promotor, tem, né, tantos outros aí, até doutorados e coisa, e nós vemos aqui advogado envolvido em crime, né, caindo em crime, juízes cometendo um crime, delegados cometendo crime, pessoas, e eles se formaram, eles estudaram numa faculdade. Então, vemos que a pessoa que ele estuda a Bíblia Sagrada, mesmo que ele não faça uma faculdade secular, mesmo que ele não vá para uma faculdade, fazer um curso superior aí, mas quando ele aprende a palavra de Deus, quando ele aplica a palavra de Deus na sua vida, e olha aqui, nós temos, eu diria que nós temos aqui uma faculdade, nós temos 66 livros aqui para estudar. E quando a pessoa, glória a Deus, ele começa a estudar a palavra de Deus, que aqui é a lei divina, ele muda radicalmente, ele muda totalmente o seu comportamento, né? As suas atitudes, as suas intenções. E eu pergunto para você, mesmo que você aí esteja dizendo assim, olha, eu não estou nem aí com os outros, eu não quero saber da vida dos outros, eu quero ver da minha, e para mim ninguém... Mas você não gostaria de ter alguém ruim do teu lado, né? Que estivesse te prejudicando, te incomodando e te, né, perseguindo ou criando problema para você, né? Pois é, mas o cidadão que aplica a palavra de Deus na vida dele, ele deixa de tudo isso. Ele deixa de tudo. Se ele era um vizinho que te provocava, ele deixa de te provocar. Se ele era um vizinho que te odiava, ele deixa de te odiar, né? Se ele era uma pessoa que tentava te fraudar, te perseguir, o quê? Ele para com isso, ele larga a mão disso, ele deixa disso porque ele vê que o mais importante o mais importante de tudo, até de qualquer bem dessa vida, qualquer vantagem sobre outro aqui nessa vida, é as coisas espirituais que a Bíblia tem, que a palavra de Deus tem para nos dar, né? Os dons espirituais, aquelas coisas misteriosas que o mundo não conhece, né? E que nós, através da palavra, podemos adquirir, né? Uma vida de cidadão, uma vida de filho de Deus, uma vida em paz, sossegado. Então,
por que nós haveríamos de condenar a Bíblia, ou rechaçar a Bíblia, ou achar que a Bíblia é um livro ruim, um livro inútil, né? Corrigir, né? Ah, mas eu tenho tantos errinhos. Nós somos humanos, né? Nós somos eu, o senhor evangelista alemão, somos igual a qualquer um outro cidadão aí. Somos humanos, somos errantes. Mas a gente está tentando sempre se policiar. E além de se policiar, a gente está sempre consultando o manual. Isso aqui é um manual de vida, né? E lendo, por isso que o crente, o servo de Deus, ele tem a Bíblia, e sempre que possível, que é o nosso caso aqui do Brasil, aqui nós temos condições de estar todo dia lendo, né, todo dia, e lendo todo dia, nós estamos sempre corrigindo aqueles errinhos que nós estamos cometendo, às vezes falhamos, de repente se irritamos. Eu lembro agora, evangelista, agora falando isso, lembrei que isso no início da minha fé, faz quase 50 anos, né, 40 e poucos anos. Aleluia. Uma vizinha nossa, das primeiras irmãs que nós conhecemos, inclusive ela era viúva de pouco tempo, o marido dela não queria nada com Deus, tinha sido morto, né, morreu, e ela já era serva de Deus, mas a mulher era tão humilde, ela era tão temente a Deus, e isso que é importante, né, que ela tinha 6 filhos, né? Ficou sozinha com 6 filhos, e durante a semana da ceia ali, que antecedeu a ceia, ela se irritou com os filhos, que é normal, né? Uma filha pronta faz uma coisa, faz outra, e ela se irritou, ficou irritada com os filhos, né? E acredita que no dia da ceia lá, na hora da oração, ela foi lá na frente, pediu oração, pediu perdão para a igreja, que ela tinha se irado com os filhos, né? Então, existe um temor, existe um cuidado, né? Ela já pela palavra de Deus já procurou corrigir aquele probleminha, né? Aquele erro. E é assim que nós fazemos, né? Ai, mas de repente eu fiquei bravo hoje por qualquer coisa. Ah, não, mas a Bíblia diz que não é para mim. Aí eu leio. Jesus disse assim: vinde a mim todos que aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, né? Glória a a Deus. Corrige, não é verdade? E nós vemos que, por mais que não tenha claro isso como prática bíblica, né? Mas se ensinou dessa forma e criou-se um temor em cima disso, né? Ah, que se caso na semana da ceia eu fiz algo assim, que aquilo ali, o Espírito Santo estava me incomodando em relação àquilo, né? Que eu fosse lá, diante da igreja, confessasse ali o meu erro, né? Pedisse perdão, pedisse para que a igreja orasse. E nós não vemos muito mais isso nos nossos dias. Exatamente. É uma coisa bem importante que eu me preocupa muito, evangelista Amante, ultimamente. A falta de reverência e de temor com a palavra de Deus, né? E a própria palavra nos ensina isso, nos requer essa reverência, né? Eu tenho um cuidado muito grande dentro da igreja hoje, qualquer coisa que distraia os irmãos, né? Tem muita coisa, e aliás, nós podemos, aqui estamos tratando de um assunto da obra de Deus, das coisas de Deus, né? Então nós acredito que temos tanto que falar de Deus, da palavra de Deus, como temos que falar, desde que necessário, do contrário, do inimigo também, do que o inimigo faz, né? Então o inimigo hoje, o diabo hoje, ele não procura, ele não é em determinadas situações, ele não é mais, principalmente aqui para nós, né? Não ele não tem recurso, não busca aqueles recursos de ataque, de violência, de perseguição, cadeia, para tentar te tirar a fé ou te desviar da casa de Deus, né? Hoje ele usa simulações, usa distrações, né? Usa imitações, assim, coisas que te confunde, faz você, né? E hoje a distração dentro da igreja, principalmente pela contribuição da tecnologia, aí hoje está demais, está muito. Então eu tenho percebido que muitos crentes, eles não estão mais aproveitando o conteúdo do culto. Não estão mais aproveitando o conteúdo da mensagem, da palavra de Deus. Está se perdendo aquilo que Paulo falou aos romanos, né, que apresentasse os corpos em sacrifício santo e agradável a Deus, que seria o vosso culto racional. Então, quer dizer, o culto ele já não está sendo racionalizado pela palavra.
Está se racionalizando de uma forma que, eu preciso ir lá. Mas perdeu-se o sentido. Né? Está se perdendo o sentido. E no perder o sentido, acaba-se que qualquer coisa tira o foco, tira a atenção. Exatamente. Porque já vence perdendo o sentido. Qual é o sentido? A pessoa começa a pensar assim, qual é o sentido de eu estar, sei lá, 3, 4 vezes na semana num culto? Qual é o sentido disso? Porque de fato ela ainda não compreendeu, porque de fato ela ainda não teve um amadurecimento ou não se instruiu a buscar a Cristo. Se instruiu a buscar qualquer outra coisa. Frequentar um lugar, né? Isso. Mas o prestar culto, como seria diferente se todos tivessem a mentalidade de que Deus está ali, como eu e o irmão aqui, frente a frente conosco, esperando a nossa reação. E por nós ser uma igreja viva, nós temos que apresentar um culto vivo. Isso. Né? Um culto vivo. Isso independente de quem esteja ali. No sentido de outras pessoas. O Senhor sempre vai estar. Ele sempre vai estar. Mas, às vezes a pessoa se preocupa com alguém que não foi. Às vezes a pessoa está ali, está se incomodando com a outra pessoa que não está conseguindo ter essa conexão. Mas só que em vez de eu ficar olhando todas essas coisas e olhar para mim, para minha necessidade, para o que eu fui fazer ali, seria outra história. Se todo mundo tivesse um pouquinho desse pensamento de que eu estou indo num culto porque eu preciso prestar o meu culto a Deus, um momento de separação ali. Exatamente, de né? separação. Um momento, um tempo exclusivo para buscar a face de Deus, reverenciar, tratar um assunto com Ele como filho e pai, né? Pai e filho, conversar, né? E ciente de que se ali é a casa de Deus, então Ele está ali, né? Ele está ali no altar. Até mesmo a questão do altar, né? O altar é o lugar onde Deus está ali, né? Parece que não há muita consciência hoje dos crentes sobre isso ali, sobre, né, a presença de Deus ali. Na verdade, eu vejo assim. Eu vejo dois extremos. Que toda vez que a gente parte para um extremo, o outro é uma balança, né? O outro. Então, o que acontece? Muitas das vezes, pelo zelo, não pelo zelo, mas pelo desejo de ter este zelo, talvez se ensine ou se ensinou de uma forma que hoje já perdeu o sentido. Aí as pessoas já não estão... Vamos aqui, né? Qual era o sentimento de Paulo a Timóteo? Ele vai dizer, olha, que você não despreze Isso. o que Deus colocou sobre a tua vida, que você não despreze. Por quê? Porque talvez pela responsabilidade que estava sobre ele, os demais olhavam para ele e diziam, não, mas não pode, ele é muito novo. Paulo vai citar todas essas coisas, não deixe com que eles pensem que só porque você é um jovem que você não vai ter essa autoridade, que você não vai poder fazer. Eu acredito que Timóteo aqui estava sendo, como que eu posso dizer, exortado por Paulo, justamente porque Paulo começou a observar que ele estava meio que se desanimando, por justamente as pessoas não o verem da forma que Deus o colocou para ser. Ele, né? Isso, começava a menosprezar por causa da pouca idade. Não está claro assim, mas a gente vê que a atitude de Paulo com Timóteo é justamente no sentido de fazer, desperta, não olha para ninguém não. Faça a sua parte. Faça a sua parte, faça aquilo que Deus entregou nas suas mãos. E muitas das vezes se ensina um monte de coisas que hoje,
com a informação, parece que se perdeu o sentido. Porque um fala uma coisa, outro fala outra coisa, um fala uma coisa, outro fala outra coisa. Então, mas o que pelo menos eu penso assim, o que é mais necessário para todos nós é que nós tenhamos a fome e a sede de buscar o Cristo das Escrituras. Não do que está racionalizado pela compreensão limitada do homem, mas sim com o nosso envolvimento com Ele. Exatamente. Quando nós nos envolvemos com Cristo, tudo que possa ser como uma crendice ou até como que eu posso dizer, uma imposição, né? Uma imposição, não, é assim e ponto. Exatamente. É o que faz as pessoas se afastarem, né? Porque elas... Hoje eu estava lembrando que Jesus disse assim, se vós estiverdes em mim e eu estiver em vós, a minha palavra estiver em vós, né? Aí é onde entra a intimidade da pessoa com Deus, né? Assim como Moisés foi, assim como Abraão, né? Ter aquele vínculo. Então, cada crente, cada servo de Deus, cada pessoa, depois que, a partir do momento que se converte, evidentemente que tem que ter um líder. Nós temos, e principalmente de início, né, no caminhado, no início, nós quando nos convertemos, somos como uma criança, começamos a aprender, né? Mas ao longo do tempo, você mesmo tem que criar a tua maturidade espiritual, né? Desenvolver a tua intimidade com Deus, porque daí cada um tem a sua personalidade, né? E Deus, que é o dono de toda a obra e é o que orienta todos, que vai se comprometer em te orientar como você deve se proceder, se comportar e viver, né? Daí, independente de, não desprezando o pastor, tudo, mas independente do pastor, por exemplo, se de repente você não está tendo ali a presença do pastor, você não está podendo ir na igreja, você não está tendo um convívio com o pastor, você está apto, seguro, maduro o suficiente para seguir com Deus, né, pela palavra, porque você tem experiência. Então é uma das coisas que mais precisa hoje, que mais falta, é os crentes desenvolver uma intimidade com Deus, uma aproximação. Não é o pastor só que tem que fazer isso, né? Não é o líder, não é o presbítero da igreja, não é só o líder do departamento que tem que desenvolver essa intimidade com Deus. É cada um, porque todos nós somos candidatos a entrar na glória, né? Na mansão celestial, né? Nós somos filhos de Deus, nós nos entregamos para o Senhor. Então nós temos que, como filho, criar esse relacionamento com Deus, intimidade com Deus. Eu acho que todos os filhos, todo que é a família né, que tem os pais e vários filhos, os filhos têm essa liberdade, essa intimidade com os pais de conversar, né, e tal, tudo, relacionar. Assim, mais ainda com Deus. Mais ainda, porque Deus, independente de nós falar ou não para Ele, como se sentimos, o que estamos imaginando, o que, Ele conhece tudo, conhece melhor. E ele quer que nós se abra para Ele, fale com Ele, né? Crie esse prazer. O salmista Davi disse assim, deleito-me em fazer a tua vontade, né? Deleitar-se é bem mais do que gostar, é realmente ter prazer, se entregar, né? E isso eu acho que isso que falta muito nas pessoas, né? E tudo isso, devagarzinho vocês vão entendendo. Nós iniciamos falando aqui sobre as escrituras, de como as pessoas estão tratando as escrituras. Muitos a têm como homens, palavra de homens. Se a gente for sentar e conversar com uma pessoa que ela tem muita fé para dizer que Deus não existe, tem muita fé nela, e ela vai dizer, não, mas quem que escreveu? Foi escrita por mãos de homens. Mas nos versículos lidos aqui, a gente vê Paulo dizendo para Timóteo que as escrituras é de divina inspiração. Exatamente. O homem foi inspirado, tanto que se a gente for fazer lá acho que é bibliologia, né? Isso. Vai falar vai estudar sobre a Bíblia. Ali vai ter toda a história da Bíblia e o quanto, se nós formos fazer, a gente vai ver o quanto
a Bíblia passou, né, por todos os tempos, por todo tipo de perseguições. Foi, então. E hoje está aqui na nossa mão. E assim, se não for por Deus, se não for por Deus, se fosse só realmente só mais um livro escrito, como o irmão já bem colocou aqui, de qualquer um autor aí, daria aí o seu, vamos colocar aí por baixo, os seus 50, 100 anos, nem se lembraria mais. Exatamente. Mas diferente de muitos livros que estão em bibliotecas ajuntando pó, a Bíblia é o livro mais vendido em todo o mundo. Isso mesmo, eu ia dizer. Mas aqui cabe uma pergunta agora, já não querendo, mas te interrompendo. Só fica à vontade. Estamos aqui para ela tendo todo essa mídia, vamos usar, né? Tendo toda essa mídia, a Bíblia tendo toda essa mídia, por que ela é tão menosprezada? Menosprezada não só por aqueles que querem tentar provar que Deus não existe, que não acreditam em nada, mas eu acredito que eles têm muita fé para não acreditar que Deus existe, tem que ter muita fé. E por todos, até mesmo no nosso meio cristão, há uma aversão até mesmo ao estudo. Pois é impressionante, porque assim, o homem parece que tem horas que parece dar a ideia, a sensação de que aquela questão da luta da carne com o espírito, parece que a carne é mais forte às vezes do que o espírito, porque parece que a maioria, olha, se tem uma coisa boa ali, uma coisa influente, uma coisa que faz bem para nós, todo mundo quer. E por que não seria com a Bíblia? A Bíblia se inteire da palavra, entre pela palavra para ver, né? Experimente. A Bíblia diz assim, provai e vê de que o Senhor é bom. E o Senhor está aqui fala de Deus. Eu sempre digo, evangelista, acho que até cheguei quase a mencionar antes ali, eu estava pensando se a Bíblia, tanto ela é um manual de vida, como ela é uma constituição. Eu sempre penso que não precisaria as nações ter uma constituição própria de cada nação se todas elas aplicassem as leis da Bíblia na sociedade. A gente vê isso até Samuel, né? Que isso. Deus era um governo teocrático, né? Teocrático. Uhum. E depois que passou para um rei, né? Que o povo... Mas por que isso aconteceu? Porque o povo estava longe. Exato. Longe. Quanto mais distante, quanto mais nos distanciamos, não é ele que se distancia, somos nós que nos distanciamos dele. E quanto mais nós estamos distante, mais nos distraímos, mais nos apegamos a coisas que muitas das vezes não agregam em nada na nossa vida espiritual. Muitas das vezes pode agregar num outro sentido da nossa vida, mas para a nossa vida espiritual, o que agrega é ter uma vida com Deus, é uma vida de meditação, uma vida de leitura, uma vida de aprendizado, uma vida de devoção, realmente. De devoção, de exatamente. Devoção, né? Continue. Porque, então, e aí nós temos tantos exemplos, tanto na Bíblia quanto na história da humanidade, né? E o que só se eu esteja com o propósito de não querer nada mesmo, né? Para mim não dizer, caramba, olha que legal, né? Olha que esses homens, Abraão, como foi um homem amigo de Deus, olha Moisés, conversava com Deus, assim, né? Olha, Davi foi segundo o coração de Deus, Daniel, Deus honrou lá no palácio do governo, lá, né? Um homem que não negou, foi para a cova dos leões, mas não negou a fé, e Deus deu vitória para ele. Olha, os amigos dele lá foram para a fornalha de fogo, mas Deus mandou o anjo lá. Olha tantos homens da história aí, né, que deixaram seu legado de fé, de provar que viver com Deus é gratificante, é magnífico, é maravilhoso, sem dizer que por direito nós somos propriedade de Deus. Por direito nós somos, todos nós, foi Deus que nos formou, que nos fez, Ele que nos deu espírito de vida. Até eu estava lembrando, sempre estava lembrando. Sabe, para você que está aí,
que não serve a Deus, diz que não crê, para você que sabe esse ditado que a pessoa ou outro lá se implica com a tua vida e você diz, olha, ninguém tem nada a ver com a minha vida, eu mando na minha vida, faço como eu quero da minha vida e tudo. Não, é engano. Engano, na verdade, nós não somos dono da nossa vida. Não. A nossa vida pertence a Deus. E eu sempre comparo, evangelista Mandi, a nossa vida como uma casa, mas não alugada. Uma casa alugada que a pessoa recebe de outro para morar ali, para usar, mas ela tem que zelar por aquela casa, né? E da forma, de acordo, o contrato está dizendo ali que de acordo com o que ela pegou aquela casa ali, arrumadinha, prontinha, organizada, perfeitinha, ela tem que devolver essa casa para o proprietário de volta do jeito que está ali, né? Exatamente. Organiza, limpinha, cuidadinha. Né? Se colocou ou se tirou, vai ter que fazer o reparo, né? Para deixar da forma que ela era. Da forma que ele recebeu, né? Uhum. E só que o aluguel, ele paga o aluguel, né? E a nossa vida é como essa casa. Deus nos deu uma vida abençoada, uma vida maravilhosa. Ele não é nossa, porque se fosse por nós nem existia, né? Ele que nos trouxe a existência, ele que nos deu essa vida. A vida é um dom precioso de Deus. Eu até fiz Glória a Deus. Uma letra, irmão. Eu até fiz uma letra falando sobre isso, sobre a vida, e falei que é um dom. E daí eu comparei como por exemplo, uma época lá, eu trabalhava numa firma, a firma deu umas casas para nós morar, ela deu a casa, nós não pagava aluguel, mas nós pagava uma taxa de comodato, né, que estava no contrato, que é só uma forma de dizer que não é minha casa, eu estou pagando para ali, né? Uma insignificante, um simbólico, um valorzinho simbólico, né? E eu coloquei na minha letra assim, que a nossa vida é assim, a taxa de comodato que nós temos para pagar pela vida que Deus nos deu é obedecer aos preceitos dele, é só obedecer a palavra dele, né? E ele dá vida longa a todo que obedece, a todo que se sujeita à sua palavra, a todo que valoriza, que dá crédito à palavra de Deus, que reverencia a palavra de Deus. Deus dá vida longa, Deus prolonga, dá vida abençoada, dá uma vida, e temos que estar consciente que essa vida, tanto é que se você não sabe, você hoje está vivo, mas não sabe se daqui a pouco você está, se amanhã não está, né? Vivo. A vida pertence a ele. A Bíblia diz em 1 Samuel 6:2, se não me engano ali, né? Que diz... ou melhor, 2:6. 2:6. No Cântico de Ana. Isso, que é ele quem nos dá a vida e ele quem nos tira a vida. Ele quem faz descer a sepultura e, se ele quiser, ele faz voltar da sepultura, né? Como Jesus fez com Lázaro, né? Com a filha de Jairo, com o filho da viúva de Naim. É ele quem tem poder na vida e o direito, né? Então nós não mandamos na nossa vida, né? Tudo bem que ele deu-nos o direito também, né? De tomar decisões. Eu não quero servir a Deus, tudo bem, né? Ele respeita, né? Mas vamos ter que ter uma consequência, vamos ter que arcar com consequência, né? E a essa vida que ele nos deu, da forma que ele nos deu, ele espera que você devolva para ele, né? Aquela vida maravilhosa, não é verdade? Então a palavra de Deus nos ensina tudo isso, nos orienta como nos conhecer a Deus, nos aproximar de Deus, nos orienta como nos comportar como uma vida que agrada toda a comunidade, que o vizinho aí olha para a gente e diz, olha, esse cidadão aí, né, é uma bênção de Deus. Aliás, esses dias eu até falei, acho que até fiz um vídeo sobre isso, sobre Eliseu, né, passava na casa lá, ia para Sunem lá, né, passava lá, e a mulher observava, aquele casal observava, e ele não, na Bíblia não diz que ele passava e pregava para a mulher, chegava, olha, eu sou servo de Deus, tal. Não, a mulher só observava a vida dele. Só observava. Mas a vida dele refletia a glória de Deus, porque a vida dele era baseada, era alicerçada, era regrada pela palavra de Deus, né? Era um homem de Deus. Tanto é que um dia ela e o esposo chamaram o Eliseu para comer lá, e foram tão abençoados que eles sentiram de construir um cômodo para ele descansar quando passasse lá, né? E não é maravilhoso? Não é maravilhoso viver assim? Não é maravilhoso ser um filho de Deus? Por que eu haveria de escolher viver uma vida esculhambada? Não tem sentido, né, evangelista Mandio? Não tem.
E as pessoas se apegam a esses, não sei se eu vou dizer sentimentos, ou a esses enganos em dizer que, né, uma vez eu vi uma pergunta e eu fiquei pensativo sobre aquilo ali. Isso foi no ano de 2011. Um rapaz se dizendo ateu, ele perguntou: você crê que realmente a Bíblia é a palavra de Deus? Aí estava esse outro colega falando: sim, nós cremos. Mas foi Deus quem escreveu? Não, não foi Deus quem escreveu, mas ele usou homens, né, inspirado pelo seu espírito, que escreveu a Bíblia. Mas tem certeza disso? Temos. Então por que está lá acho que é 2 Coríntios 7, né? Paulo aconselhando em relação ao matrimônio, ele vai dizer, ó, digo eu, não, Senhor, digo eu. Então ele falou, ó, você está vendo como o homem também acrescenta? Aí, na época, como eu estava voltando na caminhada, eu ainda não tinha esse conhecimento para poder rebater, né, rebater essa questão. Daí ele falou assim, você está vendo como a própria Bíblia, ela se contradiz? Vocês dizem que ela é inspirada por Deus, mas o apóstolo Paulo disse, digo eu, não o Senhor. Quer dizer, ele está mandando o povo fazer as coisas que ele quer que o povo faça, porque ele entendeu que seria a melhor forma. Mas isso daí, ele falando, né? Então nisso eu vejo que a Bíblia é manipulada. As pessoas são manipuladas pela Bíblia. Mas a pessoa que quer questionar, a pessoa que não tem dentro dele o desejo, o anseio, porque veja bem, irmão, as pessoas que buscam Deus, as pessoas que buscam conhecer a Deus, buscam se converter, ele tem já dentro dele, assim, no âmago da alma, o anseio por Deus, né? E busca, daí ele não vai atrás de questionamento, né? E ficar questionando coisas que nem buscando brecha na palavra de Deus para questionar, né? Então a pessoa geralmente a pessoa que faz isso é porque ele não tem interesse nas coisas de Deus, né? Ele já tenta buscar brechazinha para levantar questões e criar dúvida, né? Criar dúvida, colocar em xeque a fé do cristão e a palavra de Deus, né? Mas tanto é que, como o senhor disse, a palavra de Deus não é uma palavra comum, uma Bíblia comum. Quando eu estava não era casado ainda, estava noivo, estava me preparando para casar, eu começar a comprar meus móveis numa loja, lá no Rio Grande. E inclusive o gerente da loja, o dono da loja lá era meu xará, era João Carlos também. Era um funcionário dele que me atendia sempre, mas um dia no domingo, se não me engano, eu precisei ir, porque nós combinávamos lá, era gente bem acessível, conforme eu podia ir lá na loja, eles me atendiam. E parece um final de semana que eu tive que ir lá e ele estava lá. Aí começamos a conversar, ele sabia que eu era crente, começou a me questionar e tal, muito educado e tal. E daí ele falou da Bíblia e tal, daí ele disse, eu já li a Bíblia umas 3, 4 vezes, nunca entendi nada. Daí eu falei, senhor João, na verdade a Bíblia, ela é um livro de Deus, um livro inspirado, um livro espiritual, ela não é como um jornal, uma literatura secular que o senhor lê aí, como, né, notícias do Brasil aí, entende, né? Ela precisa ter o Espírito de Deus, precisa ter conhecimento, a inspiração de Deus para entender, porque ela é profunda, né? E é por isso que o senhor não entende, né? E é assim mesmo, para você que questiona que a Bíblia não é inspirado, foi escrito por homens. Na verdade, foi escrito por homens de Deus, homens guiados por Deus. Tanto é que Moisés, ele escreveu os 10 mandamentos lá no monte, né? Numa pedra, orientado por Deus, estava só ele. Quem que poderia dar aquela ideia para ele? Foi o próprio Deus que instruiu. E o livro de Jó, veja bem, Jó era um rico, era um cidadão rico na época lá, né, dos mais ricos da região dele, mas ele era rico qualquer um pode ser. Hoje tem gente rica aí que é leigo, que é quase analfabeto. E ele era um homem rico, um homem que tinha, mas ele não tinha ciência naquela época, nem a ciência não era evoluída, né?
E se você procurar ir ver, ler o livro de Jó, e lá perto do final, onde tem o interrogatório de Deus, que Deus fez para Jó, tem coisas que ninguém entende, até a ciência hoje não consegue desvendar as perguntas que Deus fez para Jó lá e tudo, né? Até hoje tem coisas que a ciência não consegue explicar, né? Então como é que um homem comum ia escrever as coisas assim, né? Se não fosse por Deus. Meu Deus. É forte. É forte. E tanto é que você vê, a nossa justiça tem mudado a vida dos criminosos, como é que a gente poderia dizer as palavras assim? Porque nós temos que ser claros, as pessoas são, né? Eles mesmos admitem, né? Pessoas aí realmente né, mergulhadas no crime, totalmente criminosos, a vida esculhambada. A justiça tem conseguido mudar? Não. Combate não muda. A lei, a cadeia, anos de prisões tem conseguido mudar? Não muda. As pessoas saem de lá, vão cometer o crime. Mas quando a pessoa começa a se inteirar da palavra de Deus, e aí mergulha, ao invés de mergulhar no crime, ele mergulha na palavra de Deus, ele começa a ler, a aplicar, a se alimentar da palavra de Deus, ele muda, pode ver que ele muda radicalmente. Quantos e quantos nós temos visto testemunhar nas igrejas hoje, né, da vida que levava, esculhambada, da vida de crime. E não isso, eu não sou muito amigo da pessoa ficar propagando o que ele era, mas às vezes para testemunhar, para mostrar como a palavra de Deus tem poder para mudar, né, é importante fazer isso, né. E eu, por outro lado, graças a Deus, tenho o prazer de poder me testemunhar diferente, né, que eu sempre digo, eu vejo Evangelista Mândio, e é claro que nós vemos com tristeza essa sociedade, essa nova geração por aí, né? Não é que a gente tenha ódio, queira condenar tudo, a gente vê com tristeza isso, mas a gente escuta noticiário, todos os dias a gente vê aquela pessoa, a polícia atirou no meu filho lá e ele não devia nada, o rapaz lá atirou no fulano e ele não estava fazendo nada, e assim, e aquela morreu porque foi uma covardia, porque isso por aquilo, mas vai ver, mas todos estão envolvidos, estão enrolados com justiça, né, com tragédia, com dificuldade, com problema, e eu fico me perguntando assim, olha, mas como é que vocês conseguem fazer tanta coisa? Eu digo sempre, eu tenho 6 décadas de existência, mais 6 décadas de existência aí, né? Glória a Deus. Claro que eu conheci o evangelho com 18 anos, até ali eu era da roça, era um menino, era de família humilde, né, e tudo, mas eu tenho aí 6 décadas de servindo a Deus aí, de existência, 6 décadas de existência aí. Peguem, aí você pode até dizer, você é o bonzinho, nunca cometeu erro, não. Pega meus dados, joga lá, vai lá na delegacia, joga na polícia e vasculha, vê se tem algum registro da minha conduta em algum lugar, né? Se mostra que eu tomei um tapa da polícia um dia, eu levei um tiro porque me envolvi com aquele lá. Não, mas por quê? Eu apliquei a palavra de Deus principalmente a partir dos 18 anos, né? Eu já sou de família de boa conduta, tudo, né? Já sempre fomos honestos assim na vida, mas isso não era o suficiente, né? Entendi que não era o suficiente para mim herdar a vida eterna, ser filho de Deus. Quando conheci a palavra de Deus, apliquei a palavra de Deus na minha vida, nunca perdi o temor de Deus, nunca perdi o respeito, a reverência pela palavra de Deus. Mesmo glória a Deus. Evangelista, que a gente é humano, né? Mesmo algumas vezes que estive distante, às vezes em lugares não congregava, afastado, tudo, em meio a pessoas de má índole, de palavrões e tudo, eu nunca concordei, nunca compactuei em tomar o nome de Deus em vão. Apliquei a palavra. Então, por que você não faz o mesmo? Por que você está aí lamentando, às vezes vocês aí estão indo, porque não dá para nem para ir numa festa ali, porque ali, mas sabe que o mundo não presta, aplica a palavra de Deus, a palavra de Deus nos orienta, nos capacita, nos faz uma pessoa de bem, um cidadão de bem, né? E não é por nossos méritos, é pela misericórdia de Deus, né? Glória a Deus. E cabe um questionamento aí. Questionamento
justamente dentro desse embasamento que a gente está falando aqui bíblico, em relação aos que estão deixando de congregar. Aí, assim, eu acredito que pouco se parou para ouvi-los. Esses dias eu estava ouvindo, porque, querendo ou não, a informação nunca vai ser demais. Ela é importante, ainda que você busque pouca informação, mas sempre busque estar informado né, em relação a tudo. E eu vi um desses que se denominam desigrejado no sentido que eles falam organização. Ele estava dizendo, não é porque eu não faço mais parte de uma organização que eu deixei a minha fé lá. Eu continuo crendo em Jesus Cristo, eu continuo me esforçando em praticar as coisas de Jesus, mas agora num sentido contrário, no sentido de que ele está refutando o que estão ensinando. Aí a pergunta cabe da seguinte forma: o que de fato pode acontecer com eles se Jesus voltar? Então, pois é uma Agora está situação aparecendo gente para defender tudo que é argumentação. Tem o pessoal lá, né, que estava citando ali antes do que até meio que deram uma mexida ali em alguns versículos para justamente defender a ideia deles, a prática deles, o conceito deles. Então nós vemos que realmente a Bíblia, de alguma forma, ela está sendo manipulada para que sacie as minhas intenções, os meus pensamentos, os meus desejos, meus quereres, e a gente pega, pelo menos eu peguei me perguntando, né? O que vai acontecer com esse povo que não está mais dentro de uma organização e estão refutando, dizendo que aprenderam errado a vida toda e continuam ensinando errado. É uma situação bem complicada, porque na verdade, primeiro que a gente teria que ter o conhecimento dessa organização onde ele está, né, para saber se essa organização estava pautada na palavra de Deus mesmo, né? Porque se ele aprendeu por uma organização, mas essa não querendo, mas ele interrompendo, a argumentação que a organização é bíblica, todas vai dizer que é. Pois é. Porque lá vai estar a Bíblia. Então. Lá eles vão dizer que professam a fé na Bíblia. Continue, presidente. Então, e aí também tem coisas, porque nós, como humanos, nós só vemos a aparência muitas vezes e o que as pessoas falam, ouvimos, né? Aí não sabemos o que está lá dentro do coração deles, né? Mas a Bíblia diz que Deus esquadrinha os rins e sonda o coração, né? E conhece o pensamento do indivíduo antes dele proferir uma palavra, né? Só quando ele pensou, Deus já sabe. Aí, muitas vezes, muitas coisas que acontecem nesse mundo, da forma que está, vai escapar, com certeza, vai escapar das nossas capacidades de dedução, de imaginar, né, qual será o desfecho disso, né? Porque uma coisa é verdade, desculpa. Deus zela muito pela alma do homem. Deus zela muito. Ele faz de tudo, mesmo que ele não impõe, mesmo que ele não te força, ele não te impõe, como o diabo impõe o crime, impõe o pecado, às vezes põe na prensa, você faz, né, ameaça e tudo, tem todos os tipos de coisa, né? Mas Deus não. Deus é educado, é respeitoso, ele deu o direito de decisão para o ser humano, então ele não impõe,
Mas a Bíblia diz que o Espírito Santo é o que convence do pecado. Então ele trabalha o tempo todo para te dar oportunidade, para te dar entendimento, para você reconhecer os erros, né? E mudar de vida. Tirar, deixar, abandonar. Então o Espírito Santo trabalha nesse sentido. Te dando oportunidade, te dando, às vezes, prolongando teus dias de vida. Às vezes tu podia ter morrido já antes, mas Deus está te dando mais longa. Depois ele te dá a oportunidade para tu conhecer a palavra de Deus, para tu ouvir a palavra de Deus, talvez lida, pregada, talvez cantada, de uma forma ou de outra, de qualquer maneira, se certificar e oportunidades, e o Espírito Santo fica trabalhando para te convencer dos erros, de que você precisa se converter. Aí, então por isso que a misericórdia dele é essa, ele faz de tudo para não deixar que o mal te leve tua alma, tua vida, porque é preciosa para ele. No entanto, ele não consegue negar sua santidade e compactuar com o erro teu simplesmente para te dar, não, vou te levar de assim mesmo, não, de forma nenhuma. Pode ter, se você tiver maus pensamentos, se você se rebelou contra a verdade, se você agora está seguindo um conceito teu para atender os teus anseios, olha, é perigoso a tua vida, né? É perigoso mesmo. Tem que realmente se sujeitar à vontade, à orientação de Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus, porque ele é bom. Deus abençoe a vida do nosso irmão presbítero Irineu, também do nosso irmão Ailton Barbosa, pastor Geraldo Lima, Deus abençoe em nome de Jesus. E assim nós vamos tocando sobre este assunto, tudo dentro do contexto do que a gente leu, né? Aqui Paulo está instruindo a exortação de Paulo a Timóteo para que ele permanecesse firme, né, na sã doutrina. E então a gente está aqui meio que atualizando o assunto, não a palavra, mas nos atualizando com os acontecimentos dos nossos dias, puxando para aquilo que a Bíblia já estava deixando meio que claro, que iria acontecer. Exatamente. Que iria acontecer. Né? Tem um momento que ele fala aqui dos falsos mestres, de doutrina de demônios, um negócio bastante forte, né? Bem forte. E é isso que porque, na verdade, evangelista Amândio, eu percebo que hoje a mídia impõe a nós, tenta impor a nós a não falar. Tem gente que tem até medo. Aliás, eu tenho um amigo ali em Curitiba ali. A gente é bem amigo, né? Na verdade, é o meu professor de curso lá do rádio, né? Ele não gosta de falar no diabo, né? Claro que gostar a gente não gosta mesmo, mas tipo assim, ele tem medo, né? Então a mídia tenta evitar que a gente, e muita gente tem medo de falar, mas o Paulo lá falou claramente, deixou claro ali, tem doutrinas que são de demônios. Tem coisas que é o próprio demônio que traz, que cria, inventa para você, para poder te enganar, te ludibriar, te arrastar para longe de Deus. Esse é o propósito dele. Porque, diga-se de passagem, o demônio, não obstante ser um inimigo número 1 de Deus, não obstante ele ser o Deus do século, das trevas e tudo, ele conhece Deus às vezes melhor que muitos crentes. Ele foi um querubim de Deus. Ele assistiu diante de Deus. E ele tinha muito poder, inclusive, na música, né? Por isso que hoje o músico tem que tomar muito cuidado, tudo, porque... A música estava nele, né? Estava nele. Mas depois que ele se rebelou, se tornou o inimigo de Deus, o adversário principal de Deus, ele continua com o mesmo poder, mas agora para usar contra a Deus, contra as obras de Deus, contra os filhos. E ele está perdido já. Só que quanto mais ele puder arrastar para a perdição, né, é só para poder. Então toma cuidado. Existe realmente uma necessidade muito grande de nós vigiar, de nós ler a Bíblia, de nós se inteirar da orientação divina e principalmente do Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo.
Glória a Deus. discernimento. Porque o Espírito Santo, Jesus já disse, eu vou e vos envio um novo Consolador, né? O Espírito Santo veio para habitar em nós, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, para ele nos orientar e nos dar visão, entendimento, não essas visões que o povo está, não uma visão aí, uma visagem, o quê, né? Mas nos dá nos dá entendimento, discernimento do que realmente é de Deus e que não é. Então, como eu digo, hoje o mal vem simulando, vem imitando, vem assim falsificando, né? E se você não tomar cuidado, você cai naquela, né? Corre o risco justamente pela questão do não ter o devido conhecimento das Escrituras. Isso, pois é. A palavra Só de Deus... por esse princípio básico. Se você não conhecer as Escrituras, você vai ser levado por ventos de doutrinas de todos os tipos, e ainda está compactuando com uma doutrina que Paulo chama de doutrina de demônios. Rapaz, essa carta que ele escreveu a Timóteo é tremenda, né? Os conselhos, as instruções dele, é coisa assim magnífica, muito poderoso. E então, para você que de repente chegou agora aí e está nos acompanhando aí, às vezes não acompanha tudo, olha, só para lembrar, lá em Timóteo 3, capítulo 2 Timóteo, segunda carta a Timóteo que Paulo escreveu, no capítulo 3, versículo 16 e 17, que ele escreveu aqui, ó, toda a escritura é inspirada por Deus. Então, aquela questão tua, será que a Bíblia é de Deus, é a palavra de Deus? Será que não foi escrito por homens? Por mais que tenha sido escrito por homem, está aqui escrito, ó, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda obra. Então ela nos ensina. Eu não sei, não sei como é que, não tenho noção de como é as coisas de Deus, como se faz. A Bíblia ensina, a palavra te ensina tudo sobre os céus, sobre Deus, sobre os anjos, sobre Jesus Cristo, sobre como você deve andar, tá? Repreensão. Quando nós cometemos nossos erros, não é aquilo que nós falamos, né, evangelista? A gente é humano, é passível de erro, e nós, como cristãos, nós buscamos todos os dias nos estar certinho, mas sempre estamos sujeitos a errar. Quando nós erramos, a Bíblia nos repreende. Quando lemos ela mostra os nossos erros, nós buscamos corrigir esses erros. Ela repreende para a correção e para educação na justiça, a justiça divina, para que a gente tente andar na melhor perfeição diante de Deus. E aqui diz assim, a palavra de Deus não é apenas um livro antigo, é uma mensagem viva dada por Ele para nos guiar em tudo o que fazemos. Ela nos ensina o caminho da verdade, nos mostra quando erramos e nos ajuda a mudar de rumo e nos ensina a viver de forma correta e justa diante de Deus, diante dele e das pessoas. E o propósito de tudo isso é lindo. Deus quer nos preparar e capacitar e nos mostrar, nos tornar prontos para fazer todo tipo de coisa boa que edifica e que ajuda e que reflete o seu amor no mundo. Não é para saber mais, mas para viver melhor e servir melhor. Então, hoje nós eu convido você para ler, refletir e aplicar o que está escrito na palavra de Deus, aplicar na sua vida, no seu dia a dia. Faça isso. Como cada ensinamento, cada correção, cada verdade recebida é um passo para ser quem Deus quer que você seja, completo e preparado para as boas obras. Então faça isso, meu amigo. Dá um pouquinho de crédito hoje. É pelo amor que Deus colocou no nosso coração e também pelo nosso compromisso que nós assumimos com Deus
de compartilhar essa bênção da palavra de Deus. Aleluia. É que nós estamos aqui para te dizer, não é, né, para te reprovar, para te condenar, não, é para ver você bem também e esperando uma felicidade eterna, a qual nós esperamos também com a nossa fé em Cristo Jesus. Não é verdade, evangelista Amândio? Verdade. Eu estou procurando aqui, o apóstolo Pedro ele vai falar que as escrituras... Ah, tá aqui, eu achei, ó. 1 Pedro, não, é a segunda carta de Pedro, vai dizer assim, ó, a partir do 20, ó, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Tá aí, né? E homens de Deus que escreveram, e tá aí. A palavra de Deus, ela é já uma profecia para nós, né? E os profetas mesmo... O próprio Senhor Jesus, quando ele se revela a João aqui em Apocalipse, eu acho tremendo isso aqui, ó. As pessoas leem, mas não compreendem isso. Ó o que ele vai dizer aqui, ó. Capítulo 1, verso 1. Livro das revelações de Jesus Cristo. As pessoas citam João, as revelações que João teve. Não foi as revelações que João teve. Foi Jesus que entregou para ele. Quem revelou para ele. Ó. Revelação, tá claro no versículo. Ó. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelos seus anjos os enviou e as notificou a João. Exatamente, né? Você vê como muda quando você lê. Olha, João, com compreensão. As pessoas falam, as revelações que João teve. Não foi as revelações que João teve, foi a que ele recebeu de Jesus Cristo. Como se ele dissesse, olha, João, aqui, ó, eu vou ter, né? Isso aqui vai acontecer, nós vamos fazer assim, vai acontecer assim, 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 tá? Fica sabendo, e você escreve essas coisas, né? Não, foi o próprio Jesus, o próprio Deus que revelou, que trouxe esse... João aqui foi um escriba. Foi um escriba. Foi. Né? Não foi ele que... Diferente de Paulo, né? Paulo, ele falou, eu vi coisas que são inefáveis e que não... E eles usam um termo lá para dizer inconveniente de falar, ou difícil de falar, né? Um negócio assim que... Por quê? Porque ninguém ia conseguir compreender, né? De repente não iam nem acreditar em tudo. Até o apóstolo Pedro vai falar, né? O Paulo, que muitas das coisas que ele escreveu é de difícil compreensão. Exatamente. Mas que mesmo assim ele confirmava as palavras exatamente, né? de Paulo. Ele demonstrou um grande respeito, sim, tipo, né? Era de difícil compreensão, mas era aquilo que Deus tinha dado para ele, inspirado, né? É muito importante. Então, algo assim bastante interessante. Eu ouvi muito falar assim, eu aprendo com o Espírito Santo. Tá. Só que cria-se um porém. Por quê? O Espírito Santo não é exclusividade minha. O irmão também tem o Espírito Santo. Sim. O irmão também tem uma vida com o Espírito Santo. Então por que eu não posso aprender? Porque eu já vi muitos dizer, não, eu só aprendo com o Espírito Santo, não preciso de mais ninguém. O apóstolo Paulo, ele aprendeu, ele ainda diz, né, em 1 Coríntios, recebi do Senhor, e assim vos ensinei. Recebi do Senhor. Ele não aprendeu com os apóstolos, ele aprendeu diretamente com Jesus. Por quê? Porque ele já havia aprendido com o homem. Exatamente. Na vida ele já havia aprendido a letra. Já tinha conhecimento da letra. Mas era necessário ele receber de Jesus. É isso que falta. Receber de Jesus.
Agora, por isso que eu falei ali, quando eu estava comentando, né? Que a pessoa tem que se inteirar da palavra, aplicar a palavra na vida e ter o Espírito Santo, receber, buscar receber o Espírito Santo, né? Porque daí o Espírito Santo, e aí fica claro que não é para o pastor, para o líder, para mim, né? É para todos. Para todos, não é exclusividade. Eu vejo assim, por isso que, vamos voltar lá no início da nossa conversa, que a gente chegou a tocar em relação que está se perdendo o temor e chega ao ponto de desprezar o que outrora era pecado, que agora já não é mais. Já não é mais. Tá, mas não vamos entrar nesse mérito. Eu só quero voltar a esse ponto para dizer que... oh, meu Deus, como que é? Para dizer que assim... Ô, Jesus... Às vezes, né, a gente comentar outras coisas, a gente foge foge o foco ali do... Aquela que era o objetivo da conversa. Como que é? Mas eu vou lembrar. Vai falando aí, que eu vou lembrar. Então, porque sem o Espírito Santo, nós não temos como agradar a Deus de forma nenhuma, né? Sem a fé na palavra de Deus, a fé no sacrifício de Cristo, né, na morte dele por nossos pecados, porque também nós temos que, não podemos desprezar, não tem como nós ter o Espírito Santo se nós desprezar o sacrifício de Cristo, a ressurreição de Cristo, tudo, né? Até porque foi ele que prometeu, ele disse, eu vou, depois que ele ressuscitou, ele disse aos discípulos, eu vou para o Pai, né? Mas vos envio outro, o Consolador, que é o Espírito Santo, né? E aí ele vos guiará e ensinará tudo que há de fazer e dizer, né? Então, sem o Espírito Santo, e veja bem, meu irmão, meu amigo aí, tudo, não tem, me perdoe, mas temos que ser claro aqui, não tem como eu ter o Espírito Santo se a minha vida é cheia de palavrões. Como eu vejo, irmão. É muito normal, né, evangelista, as pessoas dizerem que são filhos de Deus, que tem o Espírito Santo, que tem isso, e de repente a vida da pessoa é só palavrão, só blasfêmia, né, horroroso. Hoje ainda passei na frente de uma casa, né, e ouvi uma mãe de família lá soltar um palavrão para o próprio filho. Esses palavrão que se torna meio normal pro povo. Né? São... que a gente tem vergonha de falar, né, presbítero? Eu mesmo tenho pavor, a gente não consegue mencionar essas palavras. Não faz mais parte do vocabulário, né? Parece exato, que a partir do momento que a gente começa a ter uma caminhada com Cristo ali, que a gente vai vendo, vai lendo as Escrituras, a gente vai vendo que por toda a palavra ociosa da tua boca, né? Vai ser cobrado. Então a gente já... Então, não tem como eu ter o Espírito Santo. E eu digo né? Mas não tem como não tem como você ter o Espírito Santo se a minha vida é composta aí de um dia cheio de palavrões, cheio de maldade, malícias, cheia de piadas, a mente cheia de impureza, só penso mal. Não, o Espírito Santo, a Bíblia diz que nosso corpo deve ser, né, ele é para ser o templo do Espírito Santo. O Espírito Santo é santo, ele vai estar em lugar que haja santidade, haja pureza, né? Haja ali pureza, ele não compatua com impureza, né? Com a maldade, sujeira. Então, para nós ter o Espírito Santo, nós temos que, no mínimo, estar todo dia lavando a nossa alma na água do Espírito, na água da palavra, né? Minha alma lava, Salvador. Isso, então, exatamente, todo dia. Teu sangue puro, eu te pergunto, você, carmesim. meu amigo aí que está ouvindo, você não toma banho todos os dias? E se não toma, mas no Brasil, se não toma pelo menos cada 2 dias, né? Falando nisso, que diz que é o brasileiro que costuma tomar banho todos os dias, que tem alguns países que não tomam, né? Não tomam. E, né, ou alguns tomam até mais, até 2 banhos, 3 banhos por dia, né? Coisa. Você não toma? Toma, né? Por que você toma? Porque você quer manter teu corpo limpo, teu corpo, né, aciado,
né? Decente, sem mau cheiro e tal, né? E a alma? E a alma? Como é que está? Você tem lavado a tua alma? Tem dado um banho de palavra na tua alma? Da palavra de Deus? Lava a tua alma no sangue de Cristo. Lava a tua alma no sangue do Cordeiro, na palavra de Deus, para que seja pura, esteja alva, esteja aciada, porque o Espírito Santo tenha prazer em habitar em você também, né? Oh, glória, meu Deus, louvado seja o nome de Jesus. Deus abençoe a vida da minha digníssima que também está nos acompanhando. E nós continuamos glorificando a Deus por esta palavra que traz um despertamento principalmente para os acontecimentos dos nossos dias, que cada vez mais nós estamos vendo que está se perdendo o temor à palavra, o conhecimento, né? Tem muitos que conhecem, mas estão conhecendo a letra. A letra só, né? Não tem uma vida com Deus, só conhece a letra. E aí é um perigo muito grande. Mora um perigo muito grande, né? Que é por isso que está aí uma onda e eu já quero alertar para você que de repente pode usar isso como argumento. Não é justificativa para nós abandonar Deus, né? Ou não se aproximar de Deus. Aliás, é uma razão para nós buscar mais Deus, porque é um cumprimento também da palavra. Tá uma onda aí no mundo inteiro de pastores de todas as formas, pastores, líderes, às vezes falsos, né? E usam o título, usam às vezes até um certificado ali, usam a palavra de Deus para enganar e para ludibriar as pessoas, né? Por aí tudo é que você tem que estar vinculado à palavra de Deus, inteirado e também familiarizado com a palavra, exatamente. E aí ligado com Deus o tempo todo para você poder saber como se livrar desse tipo de coisa. Porque assim, o evangelista acabou de mencionar, dizendo que muitos conhecem só a letra. Agora estão oferecendo ali nas redes sociais, irmão, independente, não buscam saber se o cara já tem uma maturidade né, na palavra, se tem um comprometimento, não, você só responde tantas perguntas lá e já recebe o certificado de pastor. Meu Deus. Sem dizer da teologia, né? Que a teologia é só pagar um curso de teologia aí que o cara faz e pronto, já sai com um certificado, de uma credencialzinha de pastor aí, tá? Entende? Então, essa é a letra, né? Essa é a letra. Porque o pastor, o homem de Deus, o líder, não é aquele que se forma numa academia de letras aí, não é aquele que faz um bacharel, um doutorado de teologia, mas é aquele que tem uma vocação divina, que Deus o reveste de vocação, né? Que Deus chama, que Deus separa, que Deus encarrega de um ministério para atender a igreja, né? Esse é o verdadeiro pastor, né? Que tem um comprometimento com Deus, né? Glória a Deus. E o nosso irmão Paulo Sérgio colocou aqui, de fato, a Bíblia não foi escrita por Deus, mas, como bem diz o texto, foi toda divinamente inspirada por ele. E uma curiosidade que vimos na Bíblia é que há 3 passagens na qual podemos dizer que foram escritas por Deus. Quando ele escreve os 10 mandamentos na pedra, quando escreve na parede, lá de Daniel, acho que 5, e posteriormente também Daniel vai interpretar, e quando Jesus escreve na areia. De fato, 3 vezes. Foram as ocasiões que o próprio Deus escreveu. O próprio Deus escreveu lá nas pedras dos 10 mandamentos que Moisés quebrou. Lá no Menemene. Porque lá na revelação do Nabucodonosor lá, né? Nabucodonosor. E por último, Jesus, né? Não lembro se era Nabucodonosor ou era Dario. É o neto, né? É o neto, então, porque lá na edição das primeiras tábuas do Antigo Testamento, não havia, acho que até foi as 2 vezes que o próprio Deus escreveu, né? A primeira ele escreveu com os seus próprios dedos, aí foi que quando Moisés desceu e quebrou. Aí a segunda ele falou, Moisés, agora você se vira, vai lavrar então aí. É isso que eu queria dizer. Então não havia ainda um modelo, né? Então ele escreveu, né? A primeira. Daí depois, o Moisés já tinha quebrado mesmo, ele olha, agora tu escreve. Agora, né? tu se vira. Então tem aquelas coisas, né?
E ali na questão do Nabucodonosor ali, do rei de Babilônia lá, né, no caso de Daniel, na verdade também era uma questão de uma sentença dada por ele próprio, né? E para ele mostrar que aqueles homens eram servos dele, eram homens de Deus, ele já escreveu de forma que o rei ninguém entendesse, né? Soubesse, para que só o filho dele, só o servo dele pudesse dar a interpretação, né? Para que o rei, a nação pagã, reconhecesse que o Deus que aqueles jovens serviam era o verdadeiro Deus. Aí nós entendemos que é por isso que muitos que leem não entendem. Porque não foi dado a eles a compreensão. Exatamente. Não foi dado a eles. Não foi. Por que não foi? Porque eles não têm aquilo que é o principal. O nosso adversário conhece a Bíblia? Mas lógico, ele conhece antes de todos que nasceram e fossem inspirados por Deus a escrever, ele já conhecia. Tanto que ele pregou para Jesus. Citou a palavra, né? Uhum. Tudo, né? Ele fez ali a pregação dele. Querendo ou não, foi uma pregação, né? Mas o que ele não tem, e que é o de mais precioso, que todos nós precisamos ter, é a revelação da palavra. Nós precisamos ter a revelação. A revelação não é para o outro, é para mim. Exatamente. Eu preciso ter a revelação da palavra para que assim eu realmente, de fato, saiba se eu estou vivendo uma vida com Deus ou se eu só tenho uma vida religiosa conduzida por outra pessoa e não pelo Espírito Santo, que é o papel dele. O papel dele, o irmão já citou aqui, é de nos fazer caminhar por toda a verdade, ele nos instruindo de toda a verdade, nos fazendo conhecer toda a verdade. Então, uma pessoa sem o Espírito Santo, ela não vai ter o desejo pelas Escrituras. E ela não tendo o desejo pelas Escrituras, fica mais difícil ainda ela receber uma revelação. Exatamente. Mas tem homens que já estudaram foi muito as Escrituras, mas só conheceram a letra. Só conhecer a letra, porque às vezes eles porque ele ainda estudam. não se arrependeu. Não houve um efeito. Quer ver um escritor aí do nosso meio, né? Aí que parece que foi por 25 anos ele estudando a Bíblia, que após isso ele se converteu, o escritor Augusto Cury. Sim. Ele é um cristão e antes ele era um ateu. E hoje ele é um cristão. Viu só? Quantos livros ele escreveu? Então. Quantos livros? E é isso, a pessoa tem que realmente ter anseio, ter fome de Deus. Eu não consigo, tem coisas que eu não consigo entender, evangelista Mâncio, porque as pessoas, eles apelam para tudo nesse mundo, para qualquer coisa que chame atenção para eles. E a gente fica notório que é um vazio dentro da pessoa, né? Eles fazem até coisas absurdas, né? Até ir em lugares despenhadeiros, se jogar em um lugar, correr risco, colocar a vida em risco. Tudo para chamar atenção para si, né? Tudo para que os outros olhem, tipo, admirem. E a gente percebe, e eles nunca se satisfazem, nunca estão... Porque a gente percebe claramente, eu acho que sim, ele devia ver que é um vazio dentro dele que tem, que ele quer preencher, e não sabe que é Deus que está faltando. Porque se ele buscasse só aqui na palavra, que em Deus ele estava realizado, satisfeito, né? Por isso que a felicidade não está na abundância do que a pessoa tem, não está na regalia, não está no viajar, lazer, tanta coisa. A felicidade está em viver para Deus. Quando a pessoa vive para Deus, quando a pessoa tem Deus, tem o Espírito Santo, pode ver, a pessoa é feliz, é alegre, é animado, ele é satisfeito, ele é assim, simpático com todo mundo se agrada a ele, e ele não tem necessidade de ficar fazendo coisas para chamar atenção, né? Não tem, ele está
realizado. E parece que está tão, para a gente assim, parece que está tão notório, tão claro, né? E as pessoas têm dificuldade de entender, de perceber isso, né? E o interessante que quando eles, pelo menos era para ser assim, né? Era para ser um negócio interessante, mas na verdade se torna intrigante. Por quê? Porque hoje a facilidade para ter o contato com a Bíblia, Pois é. em todo o tempo, em tempo e fora de tempo, a gente vê que tem meios, tem situações, tudo está relacionado com a Bíblia. Mas ainda assim, as pessoas não conseguem ter um despertamento para elas. Não conseguem. Porque e é aí que entra a ação do inimigo, né? Do adversário que não quer. Porque daí ele coloca tudo que é distração, lembrando, podia ler, não, olha aqui, veja lá, aquele filme lá, veja aquela imagem, veja aquelas vídeos bonitos lá e tal, ou, né, aquele serviço que tu tem lá, olha, tu tem que falar com aquele, manda mensagem, e começa a colocar tudo que é distração para a pessoa justamente a fugir. Não tenho tempo, não vai dar, né? E se por acaso, alguns momentos, surge a ideia, o pensamento de ler a Bíblia, é desvirtuado com essas distrações, né? E é por isso que a pessoa tinha que ter dentro dele o anseio, queimar, arder dentro dele o desejo pela salvação, né? Por um Deus que o liberte, para ele poder vencer também essas batalhas contrárias e buscar, né? Como disse o senhor aí, tá tão fácil, não quer carregar uma Bíblia, baixa no aplicativo, né? Não quer que os outros saibam que você está lendo para ver, fica no teu quarto, na tua casa lá, leia em segredo, busque entender, mas busca a palavra de Deus, quer felicidade na tua vida, quer se livrar dessa sociedade destruidora aí que está destruindo, todo dia vidas, famílias sendo desestruturadas. É coisa triste, horrenda da gente ver crianças ficando sem pais, jovens, famílias destruídas, separadas, e a tendência de mal para pior. Você quer ser livre, você está angustiado disso, vai para a palavra de Deus, vai buscar a Deus, vai conhecer o Senhor, vai se aproximar de Deus. Tire um momento particular e fale você mesmo com Deus, como muitos já têm feito. Tem uns que têm feito assim, e Deus entende. Às vezes a pessoa está tão na incredulidade, Deus entende. Às vezes diz, Deus, se tu existe, né, então revela para mim, fala comigo, né? E Deus está ouvindo. Nós vimos isso ontem, né? Nós vimos isso no testemunho daquele nosso irmão lá, que ele, a partir do momento que ele começou a ler a Bíblia escondido, né? Porque não tem a mesma liberdade que a gente tem. E eu acho assim tão tremendo, porque nós temos liberdade, nós temos acesso, temos tudo para ter maior autoridade para falar de Jesus. Mas quando a gente se depara com esses homens lá, que a vida deles está por um fio, exato. A fé que eles emanam pelos simples testemunhos. Eu vi testemunho de pessoas que cultuavam dentro de cavernas, cultuavam no subsolo, no subterrâneo, cultuavam com uma página da Bíblia, como era desejada para aquele grupo assim, daquele grupo ter o privilégio de poder estar na sua casa com uma página da Bíblia, para que ele lesse. Aí eles faziam um grupo de leitura, tinha 10 irmãos lá, cada dia esse fragmento aqui, né? É como se voltasse lá para o tempo de Jesus, né? Que eram os pergaminhos. Então agora eles com fragmentos da Bíblia,
pedacinhos, cheios de fé, uma fé viva, uma fé verdadeira, uma fé sobrenatural. E nós temos liberdade de ir e vir, nós temos liberdade no se vestir, nós temos liberdade no falar, nós temos a liberdade de andar com a Bíblia para baixo, para cima, para baixo, de abrir e fechar, Exatamente. mas ainda a gente vê que dia após dia vão se passando os tempos e há um distanciamento, em vez de ver uma aproximação, está havendo distanciamento. Homens e mulheres e mais mulheres, cada vez mais cheias de si, cheias do seu eu, do seu querer, da sua vontade, saciando as suas próprias concupiscências e longe de Deus. Longe de Deus. Desprezando, abandonando a palavra de Deus. E aí entra justamente aquele versículo que eu falei, eu mencionei com os irmãos, até vou ler aqui. Aqui está um pouco diferente na minha versão, mas o versículo diz assim, Provérbios 27, 7. Diz, deixa eu ver na minha. Lá no Provérbios, capítulo 27, e o versículo 7. 27, 7. Isso. Vamos lá, na minha vai dizer assim, vai lá. Pode ler aí, que acho que a versão é melhor. A alma farta Isso. pisa o favo de mel, mas a alma faminta do amargo é doce. Olha aí, bem isso que está acontecendo com nós. Nós estamos com a alma farta aqui, como já fizemos. Tá, a maior facilidade de acesso à Bíblia, a maior liberdade de pregarmos. Olha, imagina se lá nesses países que nós vimos ontem ali, se eles estariam hoje como nós aqui, pregando aí na tela e tudo, né, falando do amor de Deus. E a gente está desprezando, então a população, o povo desprezando a palavra, né? Então, e lá eles andam atrás dos fragmentos, de um pedaço, das páginas, um versículo inteiro que eles para ler, para se inteirar. E o senhor me fez lembrar de um livro que até, inclusive, eu procurei essa semana lá. Muitos livros meus foram extraviados, não sei o que eu fiz, andei emprestando e não recuperei mais. E eu lembro daquele livro lá, o título do livro é 13 anos nas cadeias comunistas. Era um pregador, né, um servo de Deus nos países comunistas. Acho que eu já ouvi falar. Foi perseguido, foi preso, ficou 13 anos na cadeia, né, preso. Quando ele entrou sem Bíblia, ninguém, né? Mas lá também o povo se esforça tanto, né, que eles tentam de todo jeito a introduzir uma Bíblia lá dentro. E daí conseguiram, né? Conseguiram, vai até introduzir uma Bíblia. E ele disse que aquela Bíblia, eles quetavam os pedaços, disse que eles iam emendando os pedaços assim, para poder completar as mensagens e ler, sabe? E bem o que o senhor disse, eles dividiam, ele repartia para os outros companheiros. Repartia o pão. Meu Deus, é isso. Outra, uma coisa que me chamou muita atenção, eu fiquei impressionado, que ele disse que as celas eram separadas, né? As celas eram separadas, cada um, e eles não tinham comunicação verbal por voz assim com os outros, e eu acho que não sei se não podia falar também. Aí isso que eles criaram uma espécie de código por pancada. É um código Morse, né? Eu achei isso, que tantas pancadas era uma letra, era uma palavra, assim. E ele disse que pregava para as pessoas daquele jeito lá, disse que ganhou almas, disse que formou até a escola dominical dentro das cadeias. Agora, veja a dedicação de uma pessoa dessa, né? A aplicação da vida dela na escassez da palavra de Deus e tudo, né? E como dizem, nós estamos com a alma farta, que ficamos pisando favo de mel, né? E coisa. Aleluia. E aí nossa sociedade está com tudo para abraçar Jesus, né? Para abraçar a salvação, para abraçar uma vida abençoada, né? E vive numa vida, às vezes, mesquinha, uma vida não quero usar uma palavra forte demais aqui, né? Mas triste aí, deteriorada, simplesmente por rejeitar a palavra, né? E desprezar a Bíblia Sagrada, né? Meu Deus. Isso é... Meu Deus do céu. Jesus. É um negócio assim, né? Voltando um pouquinho na questão do culto de ontem, que a gente vê assim, é uma vez por ano. E sempre quando se aproxima assim, a gente fica assim... ansioso para ver qual vai ser o tema seguinte, pelas histórias que vão surgir, porque todo ano eles apresentam história de irmãos que
até nisso eles precisam ter coragem de poder divulgar Pois é, a exatamente. situação deles, a história deles, para que, né, que talvez de alguma forma alguém veja e vá lá, delate eles e eles acabem sendo É, ceifados. é um Mas, risco. mas eu vejo assim, cada ano assim, meu Deus, eu fico, Jesus, E a gente eu, olhando eu para a queria vida ter essa fé deles, aqui. exato, a gente olhando para a vida deles, como o irmão estava falando antes, estava lembrando. Aí a gente vendo para eles o que eles fazem, com toda aquela perseguição, com toda aquela restrição, e nós. Aí a gente se sente covarde mesmo, né? A gente Meu se sente, Deus. né? Porque se a gente tivesse naquela situação, será que daí a gente corria atrás da necessidade, né? É impressionante. Então, mais do que nunca, nós realmente precisamos hoje fazer proveito de todos os recursos que Deus nos dá e graças a Deus pela nossa nação, pelo nosso país. Por isso temos que também orar, né, pelas nossas autoridades, mesmo que a autoridade lá não seja muito do nosso agrado, aquele que está lá no governo, lá na liderança, mas ele foi permitido por Deus, porque se está lá é porque a sociedade precisava, né? Então, mas nós temos que orar pelas autoridades, orar pela nossa nação, agradecer a Deus por essa liberdade que nós temos aqui para falar do amor de Deus. E você, que ainda não tomou essa decisão de entregar a tua vida para Deus, você deveria aproveitar essa né, abundância de oportunidade que tem e passar a ser uma bênção, um filho de Deus e um cristão abençoado igual nós somos. E o interessante é que o quanto a gente via, né, no passado pessoas que receberam Jesus por uma programação de rádio. Sim, com certeza, né? Muitos, 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 Muitos. O muitos. rádio foi um instrumento, porque na verdade ele é um dos meios de comunicação mais antigos, né, também, né? Ele foi um instrumento e é ainda até hoje, né? Ele foi um instrumento muito eficiente na divulgação do evangelho, na pregação da palavra, né? E hoje existem milhares de almas que se converteram através do rádio, né? Glória a E é Deus. isso que nós temos que entender. Às vezes é complicado, é ruim quando a igreja às vezes toma uma posição de fanatismo, de radicalismo, e às vezes falta de conhecimento, repassa informação errada a respeito de determinadas coisas, né? Uma vez era sobre o quê? Acho que era sobre a televisão. Enfim, essa questão, né, de não entender as coisas, a utilidade, o lado positivo da coisa, né, para uso do bem, como o rádio no caso, né? Porque até o rádio foi taxado uma época de coisas ruins, má, né, e tudo, né? E porque instrumento melhor do que para divulgação, né? Depois veio a televisão, depois hoje a internet, hoje os dispositivos aí de comunicação, né? Tem o lado ruim? Tem. A questão é saber como usar as coisas, né? Porque tudo tem o lado. Mas olha que, acho que mais do que nunca são instrumentos, são recursos da tecnologia muito úteis, proveitosos para nós divulgar o máximo possível da palavra de Deus, né? Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Nosso irmão Paulo está lembrando ali, o nome do rei lá era Belsazar. Ah, é isso mesmo. Rei Belsazar. Belsazar. É uma passagem assim, meu Deus, tremendo, 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 tremendo. São tantas passagens, nossa. Nós conversando aqui me veio, vou fazer um videozinho sobre o Éfata. Nós conversando aqui, né, falando sobre esse assunto maravilhoso e veio fazer um videozinho sobre o Éfata. Né, abre-te, em nome de Jesus. Deus vai abrir a mente, isso, né? Vai abrir os olhos, vai abrir os ouvidos para que você possa ouvir mais profundamente. Lá aonde há necessidade, né, na alma, pessoas precisam ouvir a voz de Deus, pessoas precisam estar atentas à voz de Deus. E infelizmente hoje a gente vê mais as pessoas dando ouvido para os seus próprios achismos, para as suas próprias vontades. Nossa, é um negócio assim que a gente fica até sem palavras de como descrever. Fica. Não tem. E a gente, quando humano, a gente vê
Antes de tudo, o senhor mencionou, e eu nem quero agradecer o presbítero Paulo lá, mandar um abraço para o meu irmão lá, meu companheiro, está nos acompanhando aí, que Deus abençoe ele. Acho que está no trabalho, eu acho que ele... Glória a Deus, ele está ligadinho. E os demais que nos acompanham aí também, que Deus abençoe a todos. E eu mandei o link lá para minha esposa, não sei se ela está me acompanhando, mas que Deus abençoe também ela lá em casa. Né? Mas, assim, é aí que eu me intriga, aí que eu fico um pouco intrigado quando eu olho para essa sociedade. Às vezes eu olho para essas juventudes, a gente está no dia a dia aí andando, né, de ônibus, tá? Agora estou sem carro, ando muito de ônibus. E adolescentes, hoje não é nem... Às vezes esses adolescentes, né? E com esses comportamentos que a gente sabe que está totalmente contrário à palavra de Deus e tudo, né? E eu fico pensando assim, meu Deus, o que esses pais fizeram? O que esses pais trouxeram para dentro dessas casas? Que orientação, que ensino que trouxeram, né? Para que essas crianças, essas adolescentes hoje estejam tomando um comportamento tão errado, tão fora né, dos princípios da Bíblia, princípios da palavra de Deus, né? E como eu mencionei antes a senhora lá, a gente vê no dia a dia isso, pais tanto agindo. Aliás, eu estava lembrando lá em casa, assim, veja que ponto chegamos, né? Porque o pai ele tem que ser o espelho do filho, né? Assim como Deus, ele quer ser o nosso espelho para que nós se espelhamos nele, né? E possamos refletir, né? Mas quem não faz... Então, o pai, ele é o espelho do filho. Ele tem que refletir a sua personalidade, o caráter, os princípios que quer que o filho siga, né? E aí, né, na nossa sociedade que nós estamos hoje, nós temos visto pais instruindo, às vezes estimulando os filhos a cometer crimes, a viver, compactuar com crimes dele, né? Ver pessoas. Então eu fico pensando, meu Deus, a que ponto está a mentalidade, o racional dessas pessoas? Onde é que vai o raciocínio dessas pessoas? O que elas pensam, o que elas esperam no futuro para o seu filho? Para sua filha, para sua família, né? Que tipo de pai ele está sendo, que tipo de caráter porque naturalmente, de forma natural, né? Todo pai tem que desejar um bom caminho para o filho, né? Uma boa índole, né? Uma personalidade firme, aí bem sucedida e tudo, né? Mas e um pai desse espera o quê? Então, tá aí a palavra de Deus, né? A Bíblia diz assim: instrui o teu filho no caminho em que deve andar, né? E até quando envelhecer, ele não esquecerá dele, ele não se desviará dele, né? Instrui o teu filho, instrui no caminho do princípio do Evangelho, o caminho dos princípios da Bíblia cristão, os princípios de Deus, os conceitos de Deus, os mandamentos de Deus, para que tu também tenha um filho que posteriormente possa te honrar, possa, né, ter prazer contigo. E é para isso que nós vimos hoje que os filhos já não honram mais os pais, não respeitam mais pais, não valorizam, porque se nós não aplicar a palavra de Deus no dia a dia na nossa família, a tendência é dar mau resultado, né? Verdade. E tem o Provérbios que fala, né, ensina o caminho. Só que interessante que muitas das vezes as pessoas acham que ensinar o caminho é só falar pro menino, ó, o caminho errado é esse e esse. Mas só fala, só instrui dessa forma. E muitas das vezes não caminha por eles. Que o correto é ensinar o caminho é caminhar com eles. Exatamente, caminhar junto. Dando o próprio exemplo, né? Exato. Jesus disse, assim falai, assim procedei, né? Da maneira que você instrui teu filho, que você ensina teu filho que deve ser, andar, você deve proceder também daquela forma, né? Ser o exemplo, né? Glória a Deus. Então é muito maravilhoso. Eu acho que não tem por que a gente evitar. É tão gratificante, né? Comentar, ler, refletir sobre a palavra de Deus, né? E alimentar nossa alma, porque mais do que nunca nós precisamos, né? Olha o tempo que nós levamos, né, meditando em 2 versículos. Pois é. Em 2 versículos.
Tudo que a gente meditou aqui relacionado à instrução de Paulo a Timóteo ali. E isso aqui serve para toda a humanidade, né? Coisa, né? A Bíblia está completa. Ela está ali. Tem o Novo Testamento aqui hoje. O que mais predomina, no caso, digamos assim, ela é no Novo Testamento, mas ela como o Antigo, tudo se completa, né? É uma biblioteca, é uma faculdade, é uma constituição das leis divinas. E eu ia dizer antes, lembrando, se nós temos que nos sujeitar às leis da nossa nação, da Constituição do nosso país, que eles constituem lá, criam as leis, legislam as leis, aprovam, nós temos que se sujeitar, e muitas vezes leis que às vezes a gente nem aprova muito, né, nem gosta muito, mas é lei, vamos ter que se sujeitar a fazer, né? Por que não nos sujeitar à lei divina, à lei universal, que é a lei do Todo-Poderoso, daquele que governa tudo, né? Daquele que rege o universo. E essa aqui é a lei universal, é a lei para todas as nações. E por isso que eu disse antes, se todas as nações aplicassem as leis de Deus para a própria vida, para, né, nosso dia a dia, tudo, assim como para a alma, não precisava criar uma nova legislação, cada nação ter sua nova legislação, né? O povo era feliz, o povo era uma maravilha, né? Glória a Deus. Meu irmão, Deus abençoe poderosamente, né, por esta palavra, por tudo que Deus nos conduziu aqui. Peço já que deixe suas considerações, em nome de Jesus. Eu agradeço o convite que o senhor me fez, né? Fiquei muito grato, muito honrado e por essa oportunidade de poder participar desse programa. Agradeço Glória a Deus. A todos os que nos acompanharam, a toda aqui a emissora, aqui a produção, e fico muito grato que deixo aí mais um conselho para você, porque a Bíblia diz assim: de tudo que você tem ouvido e visto, o fim teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque ele há de trazer a juízo tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal, né? Então nós temos que saber que vamos ter que prestar conta diante de Deus. Deus abençoe você, que você possa refletir nas coisas de Deus e se aprofundar mais na palavra, e aí entrar pelo caminho e ser feliz no futuro aí. Deus abençoe, até a próxima. Em nome de Jesus, ore por nós, presbítero, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e Pai, somos Sim, meu gratos Deus. a Ti porque